Várias coisas haviam sido anunciadas no conselho que acabará de acontecer. Um deles era o facto de Vandaliel ser um indivíduo reencarnado de outro mundo, e ele era o único, já havia vários outros, incluindo Kanako Tsuchiya. Outro foi o fato de que, após os 4 campeões orientados para a criação liderados por Zakart terem suas almas quebradas por Guduranis 100.000 anos atrás, os fragmentos de suas almas haviam sofrido inúmeras reencarnações, resultando no nascimento de Vandaliel. Várias outras identidades e verdades que anteriormente haviam sido mantidas em segredo também foram reveladas. Essas revelações causaram tremores violentos entre os duques que governaram o reino de Orbaume. O primeiro imperador do Império Amid, muito antes de se tornar a nação sagrada de Amid, fundou o império declarando que ele era um descendente de Belvood. Como a história deixou claro, fazer as pessoas acreditarem que um era descendente de um campeão forneceu a justificativa para a autoridade fundar uma nação inteira. E no caso de Vandaliel Etas, ele conseguiu ter vida, a deusa da vida e do amor, atestá-lo através de Darcia e vezes sem conta, se necessário. Havia muitos na Era Moderna que duvidavam se a família imperial de Amid realmente descendia de Belvood, mesmo depois de contabilizar os falsos rumores espalhados pelos espiões Orbaume Kindomilitis e simples inveja para com a família imperial. Em contraste, havia uma única pessoa que poderia negar que Vandaliel era um campeão renascido, não importa quão alto fosse um status social que possuísse, não importa quão carismático e eloquente eles fossem na fala, não importa quanta prova e evidência eles forneceram, seria impossível para eles lançar qualquer dúvida sobre esse fato. Não importa quem expressou suas dúvidas, suas opiniões nunca superariam o endosso de um grande Deus. O Duque Artaba, que havia declarado neutralidade, e o Duque Lecus, que havia se atrasado para declarar laços amigáveis com o Império Demoníaco de Vidal devido à sua maneira oportunista de pensar, tremeram de medo. Eles sabiam que Vandaliel poderia usar esse fato para justificar uma ambição de unir todo o continente Bangaia. Embora, é claro, Vandaliel já fosse um líder que tinha um apoio tão tremendo dos cidadãos do Império Demônio de Vidal que eles tinham voluntariamente erguido uma enorme estátua dele. Suporte adicional como o Rebor Champion não seria nada mais do que a cereja no topo do bolo. Comparado a isso, as outras revelações, e o fato de que Kanako também era um indivíduo reencarnado, o fato de que ela e os outros não eram elfos negros, mas elfos do caos, uma nova raça criada por vida, o fato de que o uso prolongado de Vekrin poderia causar transformação em humanos escuros, o fato de que Zorcodrio da Tempestade da Tirania era na verdade um vampiro de raça pura, o fato de que o território do Império Demoníaco de Vidal se estendeu ao lendário continente demoníaco, bem como continente demoníaco Kindilitis, uma terra falada apenas na mitologia, e bem, eles certamente não eram pequeno. Eles ainda eram de tal escala que não eram imediatamente compreensíveis para os duques. Aliás, o fato de que Kate Artner e os outros eram indivíduos reencarnados e o fato de que Zorcodriolitis filho adotivo Sigilitis pai real foi Marshukzaro foram mantidos escondidos. O primeiro foi porque Kate era uma cidadã do Império Demônio de Vidal ou Vandaliel seria capaz de assumir a responsabilidade se ele revelasse seu segredo sem sua permissão e algo acontecesse como resultado. O último foi porque a visão de Zorcodrio sobre a decisão era a principal prioridade, e ele acreditava que nada de bom surgiria ao revelar essa informação. O fato de Darcia ter sido executada na Nação Escudo Mir e trazida de volta à vida também foi mantido em segredo. Era bom para Adros e Takar saberem, mas se os outros duques soubessem que a ressurreição milagrosa de alguém que estava completamente morto havia ocorrido, não havia garantia de que eles não seriam tomados por um desejo de imortalidade. Embora este fosse talvez um medo desnecessário, já era bem conhecido que as pessoas poderiam se transformar em raças como humanos das trevas, tornar-se mortos-vivos ou sofrer pseudo-reencarnação como demônios ou outros monstros. Cada duque presente no conselho tinha sentido que Vandaliel e seus companheiros tinham outros segredos que eles não tinham revelado, mas ninguém ousou perguntar sobre eles. Eles estavam interessados em saber mais, mas a coisa mais importante a ter em mente era o fato de que o Império Demoníaco de Vidal era de longe a nação mais forte. A informação foi muitas vezes mantida sob um aperto apertado por figuras poderosas antes de eventualmente se tornar conhecido, mas em alguns casos, que poderia ser uma centena ou 1000 anos mais tarde, descoberto pela pesquisa de arqueólogos. Mesmo o conceito de direitos humanos era ambíguo neste mundo, quase nenhum de seus habitantes parou para pensar no direito de saber. Naturalmente,
cada rede de informação do Shio normalmente conduzir investigações para coletar informações antes de qualquer diplomacia real começou. Quanto ao fundamentalismo vida, simplesmente tornar-se conhecido como o culto de vida não foi um choque para os duques, eles estavam mesmo ligeiramente compreensivos da mudança. Ao contrário da Terra, os fundamentalistas no mundo de Lambda não cometeram atos extremos como o terrorismo ou criaram conflitos. No entanto, nobres e clérigos estavam cientes da facção extremista de Belvood, que havia cometido atos tão extremos e bárbaros que o próprio Alda exigirá sua punição divina sobre eles. A facção extremista de Belvood surgiu do que seria conhecido como fundamentalistas extremos, que colocaram os ensinamentos de Belvood acima de tudo. Assim, o termo fundamentalismo foi aquele que fez com que nobres e clérigos fossem vagamente cautelosos. Isso foi motivo suficiente para entender essa mudança. O que foi chocante, no entanto, era quem seria estacionado na embaixada do Império Demoníaco de Vidal, uma vez que foi construído. Embaixadas eram nações ou janelas para a diplomacia uns com os outros. O fato de que uma embaixada do Reino de Orbaume seria construída no Império Demônio de Vidal significava que uma embaixada do Império Demônio de Vidal também seria construída no Reino de Orbaume. Ao discutir quem seria o pessoal da embaixada, Vandaliel tinha anunciado: por enquanto, Aime planeia enviar alguns familiares do Rei Demônio. Aquele que tinha alcançado mais neste conselho era provavelmente o Duque Geral de Birgit, que era um tipo de lobo de pele de besta com um rosto masculino. Fiquei absolutamente espantado com essa afirmação. Eu tive que me impedir de gritar: você está falando sério? Ele disse, falando seus pensamentos honestos para seus assessores próximos. Pensar que o seu teste de lealdade teria uma segunda página. Se ele tivesse explicado que Itio te reduz o estresse sobre o pessoal da embaixada e apenas uma medida temporária até que ele escolha alguém para nomear como embaixador, eu pensaria que Heirates planejava enfrentar todos os ducados por dentro, assim como Elites fez em Orbaume. Quase como se o duque tivesse esperado o teste de lealdade de Vandaliel. Ele jurou descaradamente que estava disposto a enfrentar o ducado de Farzon. Mesmo que seu ducado estivesse ao sul do ducado de Artner, perto do ducado de Farzon, ele havia carimbado seu selo sem qualquer sinal de descomposure. E o mais importante, ele tinha feito isso apesar de não estar em contato direto com Vandaliel como o Duque Alcrin, o Duque Jain e a recém-coroada Duquesa Sauron foram. Bem, Veilitri tentando realizar relações diplomáticas com uma nação que aceita não só raças criadas por vida, mas até mesmo demônios e mortos-vivos como seus cidadãos, então eu suponho que o mínimo que poderíamos fazer é estar preparado para seu governante estacionar entidades divididas de si mesmo em sua embaixada, disse um dos assessores Duque, um cavaleiro que era um urso tipo besta aparente. Muito calma com tudo isto, Arenilite, Bombarde? Posso dizer-lhe que nunca soube que estava preparado para isso até ao momento em que ele me disse que ia acontecer, Geraldi disse. Um embaixador era um representante estacionado em uma nação estrangeira com a qual sua própria nação tinha relações diplomáticas. Mas ninguém imaginava que o governante de uma nação iria estacionar entidades divididas de si mesmo para cumprir o propósito. Mas Geraldi sabia que acabaria por ter de acolher Vandaliel como convidado de estado um dia, ou apesar deste desenvolvimento inesperado, não tinha mostrado qualquer hesitação ou descomposure, e pelo menos, nenhum que fosse visível na superfície, e enquanto respondia a este segundo teste de lealdade. Os outros duques, e até o próprio Vandaliel, ficaram um pouco surpresos com isso, mas... Ainda tenho muito a aprender, Geraldi disse. Mas as outras condições para além de ter de passar nestes testes de lealdade não foram tão pesadas como eu esperava. E agora que penso nisso, há muito sentido nisso não respondendo aos testes. Fiz preparativos pensando que haveria mais, mas parece que eram desnecessários. O Duque Geral de Birgit esperava que Vandaliel exigisse alguma forma de garantia no conselho. Ele tinha pensado que claramente afirmando sua hostilidade do Shirates para com o Ducado Farzon e da Nação Sagrada de Amida era nada mais do que o mínimo e uma condição que precisava ser cumprida, a fim de até mesmo assistir ao conselho. Geraldi esperava que Vandaliel exigisse tratados de comércio que fossem vantajosos para ele, a construção de igrejas dentro do Ducado de Birgit, ter mulheres bonitas do Ducado de Birgit, incluindo os próprios parentes dos Duqueile, casar-se com figuras importantes dentro do Império Demônio de Vidal ou viver e servir como amantes de Vandaliel Elite sob o pretexto de treinamento nupcial, ou ter Geraldi oferecer tesouros de sua família.
Como tal, Geralde tinha feito vários preparativos de antemão, mas pensei que ele exigiria casamentos políticos onde adotássemos os filhos do Império Demônio de Vidal ou figuras proeminentes nas nossas famílias, ou que a nossa terra se tornasse parte do seu território no futuro, mas, e ele foi inesperadamente humilde, ou melhor, reservado, disse Geralde. Se eu próprio tivesse sugerido estas coisas, poderia ter sido considerado um duque fraco que facilmente cede àqueles com poder. Ai-me feliz por ter Didilit. Havia outros duques que, como Geralde, tinham pensado em oferecer seus parentes ou vassalos como concubinas ou amantes em casamentos políticos, mas nenhum deles tinha expressado a ideia. A razão para isso foi que eles tinham recebido relatórios daqueles que tinham participado do que Elizabeth Sauronilitis cerimônia de coroação e foi apresentado a Baconava, Vandalioilitis primogênito. Baconava era absolutamente, totalmente enorme e ao ponto de a visão dele ter chocado os vassalos duques ou na percepção de que talvez eles precisassem reunir mais informações e aprender mais sobre as figuras proeminentes do Império Demoníaco de Vidal. Gerard tinha pensado em aproveitar a oportunidade que foi deixada pela hesitação dos outros duques, mas, e isso tinha sido necessário. Senhor, será que tudo o que não seja anexação é um método de reforçar as relações mostrando lealdade? E já ouvi alguma coisa sobre um plano a ser anexado, disse Bombarde, o cavaleiro de pele de besta do tipo urso. Claro que tens o Azenroit. Não há como falar de algo assim de antemão, disse Gerard. Bombarde deu um suspiro exasperado. Mesmo que a própria vida Samos apoie, eles ainda são uma nação que pouco se sabe, por isso, por favor, não lhes vendam nosso ducado. Os anciãos desmaiariam em choque. Já estamos atrasados em relação a Alcren, já e Sauron. O que devemos fazer, se não vender tudo o que temos, enquanto os outros ainda estão hesitando? É verdade que pouco se sabe sobre essa nação, mas isso é simplesmente porque nós não sei muito sobre isso. Uma vez estabelecidas as embaixadas, teremos muito mais informações para trabalhar e saberemos mais sobre elas, disse Geralde. Além disso, Ide leva o Império Demoníaco de Vidal sobre as raposas obscuras e intrigantes em Central Orbaume como aquele velho Geezer Tercatanis. E já é tarde demais. Metade do reino de Orbaume está sob o seu guarda-chuva agora. Geralde acreditava que o tempo para considerar a sua posição e lutar contra o Império Demônio de Vidal, a fim de defender a independência e ideologias Orbaume Kingdomilitis já tinha passado. Claro que, no entanto, pretendo vender a minha terra natal por quase nada. Pretendi, pelo menos, exigir que ele reconheça o nosso direito de autogoverno, disse Geralde. O Ducado de Birgit era um ducado localizado na parte sudoeste do reino de Orbaume e era difícil viajar de ou para devido à sua geografia, ele só compartilhava uma fronteira com o Ducado de Farzon a leste e uma pequena fronteira com o Ducado de Lecus a nordeste. A cordilheira da fronteira ficava a oeste, montanhas rochosas traiçoeiras a separavam do Ducado de Arkner ao norte, e montanhas mais rochosas a separavam do oceano ao sul. As gerações anteriores haviam feito o esforço para cavar um túnel para conectar o ducado ao oceano, mas era suficientemente largo para conduzir o comércio em larga escala. No entanto, antes que esta terra se tornasse conhecida como Ducado de Birgit com a fundação do Reino de Orbaume, foi precisamente por causa desta geografia que tinha sido o lar de todos os tipos de Bestaquim que construíram assentamentos e formaram alianças de tribos lá. A pele de besta era menos adequada para a magia do que os humanos ou elfos, mas eles eram abençoados com corpos duros e sentidos superiores. Para eles, a terra de Birgitis tinha sido uma fortaleza natural, cercada por cadeias de montanhas e montanhas rochosas. Esse tinha continuado a ser o caso, mesmo após a fundação do Reino Orbaume, mas, uma mudança dramática tinha ocorrido ao longo dos últimos meses. Os dias de ter que enviar soldados para o Ducado de Sauron para manter o Império Amida à distância, enquanto se preocupava em manter relações com o desagradável Ducado de Farzon e se preocupava se os nobres em Central Orbaume estavam fazendo movimentos desnecessários, e esses dias acabaram. Quero dizer, aquele imperador deles pode mover cadeias de montanhas. Não há como derrotá-lo, Geralde disse. A fortaleza natural que tinha protegido o Ducado de Birgit não tinha sentido agora que Vandaliel tinha mostrado que ele era capaz de mover a cordilheira fronteira. As paredes desta fortaleza sempre foram imóveis, mas não eram confiáveis agora, dado que Vandaliel era capaz de mudar sua forma se ele colocasse sua mente nisso.
O Ducado de Birgit tinha fortalezas defensivas, como fortes e cidades-fortaleza de frente para as cadeias de montanhas e montanhas rochosas. Mas estes eram para proteger o ducado de monstros que carimbavam de ninhos de devililitis ou transbordavam de masmorras, eles não foram projetados para lutar contra exércitos inimigos que atacariam usando estratégia e táticas planejadas. Qualquer exército usando estratégias básicas que qualquer um poderia pensar seria facilmente capaz de romper essas posições defensivas e entrar nas cidades. Na verdade, Vandaliel precisaria até de fazer isso, e ele poderia apenas usar a cordilheira e as próprias montanhas rochosas contra os fortes e as cidades fortes. A enorme massa das montanhas que se fecham lenta mas seguramente nas fortalezas destruiria as muralhas da fortaleza muito mais facilmente do que qualquer ataque do dragão. Se a cordilheira a oeste e as montanhas rochosas ao norte e ao sul começassem a se fechar de uma só vez, o ducado de Birgit seria esmagado antes mesmo de cruzar as lâminas com o inimigo. E isso resultaria na mistura das terras natais dos Birgit do Shilit com a Cordilheira dos Limites, sua forma original perdida para sempre. Não haveria esperança de correr, esperar seu tempo e contra-atacar depois de recuperar sua força. As pessoas se tornariam nômades sem terra para voltar. Mesmo que você não leve nada disso em conta, você realmente acha que venceríamos em uma guerra? Desculpe, Bombarde, mas do jeito que eu vejo, só haveria dois resultados: ou Veklibre completamente esmagado no campo de batalha, ou Veilitre completamente invadido, disse Gerald. As circunstâncias de Birgit do Shilit significava que era impossível ganhar, mas também era impossível ganhar, mesmo quando simplesmente considerando a diferença de força militar entre o Império Demônio de Vidal e o exército de Birgit do Shi. Em Orbaune, Gerald tinha visto Vandaliel pessoalmente, bem como Knochen, Darcia, Quatro, a Sword Kingdom Borcus, a antiga Imagem Kingdom da Cordilheira dos Limites. E mesmo com esses indivíduos fora da nação, ainda havia forças de combate capazes deixadas em casa. Considerando isso, a força militar total do Império Demoníaco de Vidal era completamente insondável para Gerald. E se o Ducado de Birgit quisesse lutar, teria que fazê-lo sozinho. Afinal, o Ducado de Birgit estava cercado por uma fortaleza natural. O facilmente acessível Ducado de Farzon era hostil, o Ducado de Birgit não podia contar com reforços de lá e mesmo se eles vieram, eles eram completamente indignos de confiança, como não havia como dizer quando eles viriam esfaqueando os homens Birgit do Chilites nas costas. Quanto ao Orbaune Central, os demônios que adoravam Vandaliel estavam andando pelas ruas. Não haveria reforços a partir daí e o envio de tais reforços para lutar contra o Império Demônio de Vidal causaria tumultos que reduziriam Orbaune a uma montanha de escombros pela segunda vez. E para elaborar ainda mais, da perspectiva de Geraldilit, ou da perspectiva do povo do Ducado de Birgit, simplesmente não havia sentido em se opor a Vandaliel. Até agora, Vandaliel não tinha mostrado nenhum desejo de invadi-los, e não havia sinais de que ele estava conspirando para explorá-los economicamente. Ele forçou Gerald a se comprometer a se tornar hostil contra o Ducado Farzon, mas Gerald não podia imaginar que qualquer um de seu povo se rebelaria contra ele por isso. Não havia razão para lutar com um número incontável de fatores desvantajosos, então era natural para Gerald jurar lealdade e depois procurar um caminho para a coexistência e a coprosperidade. Mas parecia que Bombarde tinha algo a dizer. Senhor, o seu tom de fala educado voltou completamente ao seu tom habitual. Eu sei que estamos dentro de uma carruagem, mas acho que ainda deve ter mais cuidado na forma como fala. Tatilito com o que você estava preocupado. E o Ilitre não vai dizer, "Don't subestime minhas habilidades" ou qualquer coisa assim, perguntou Gerald. Até eu escolho os meus inimigos com cuidado, Sir. Quando o reino de Orbaune foi fundado, o Ducado de Birgit havia nomeado o chefe da tribo Bistiquim do tipo Lobo, que sempre havia sido uma tribo líder entre os Bistiquim, como duque. A estrutura social nobre dos outros ducados era algo que eles haviam adotado mais tarde. Assim, a sociedade do Chilitus era aquela que prezava a força sobre a linhagem, condizente com a besta parente que vivia lá e condizente com uma raça criada por vida. Às vezes, vinham indivíduos que eram mais fortes do que os atuais chefes de casas nobres. Em outras palavras, as casas dos chefes das tribos.
Nesses casos, desde que não houvesse grandes problemas com as personalidades dos indivíduos, era comum que eles fossem adotados nas casas nobres através do casamento e nomeados como herdeiros, e embora a força incluísse conhecimento e habilidade, então aqueles que eram adequados para lutar eram injustamente discriminados. Em qualquer caso, Bombardier era alguém que se levantou para servir diretamente sob o Duque em tal meritocracia, e ele era um indivíduo altamente capaz. Ele estava confiante de que seria capaz de proteger o Duque até mesmo de um assaltante com a força de um aventureiro de classe A. Mas ele havia testemunhado a batalha em que Dark Avalon apareceu e o rei demônio Guduranis foi ressuscitado. Ele tinha visto seres incrivelmente poderosos entre eles, Guduranis e Vandaliel, que haviam realizado sua batalha no céu. Bombardier tinha aprendido então que havia campos de batalha em que nem ele podia pisar. Vandaliel não era alguém contra quem um humano pudesse lutar. Ele era um ser que não podia ser desafiado por ninguém que não fosse um deus ou um campeão que tivesse convocado um deus sobre seu próprio corpo. Bombardier pode ser capaz de colocar-se uma boa luta contra um único dos companheiros Vandalioetas. Em uma única luta, se ele lutou com a determinação de desistir de sua vida, ele pode ser capaz de dar um golpe de volta. Mas se tal batalha acontecesse, seria porque ele havia falhado como assessor do Duque Birgit. Uma batalha genuína contra as forças do Império Demoníaco de Vidal, liderada por Vandaliel, causaria danos inimagináveis ao Ducado de Birgit apenas pelas ondas de choque criadas por seus ataques. Os outros ducados sabem disto tão bem como nós, por isso tenho a certeza que eles acabam por entregar o seu teste de lealdade ao Império Demônio de Vidal. E, no entanto, esses tolos em Farzon don't entendem. Francamente, eu consigo entender o que pensam, Bombardier disse. Mesmo que milagres ocorressem um após o outro e eles derrotassem o Império Demoníaco de Vidal. Então o quê? Bombardier pensou. Se a vitória viesse com o colapso da administração de seu território, não seria diferente da derrota. Hiroichi nunca gostou desses farzões, mas o que os meteram neles? Bombardier perguntou. Posso fingir que sei o que eles também pensam, mas tenho a certeza que pensam que eles estão a travar algum tipo de guerra santa, disse Gerald. Uma guerra santa? Bombardier repetiu, não familiarizado com o termo. Sim, uma guerra santa, Gerald disse. Que você deve lutar, mesmo que isso signifique que suas aldeias queimam e sua nação cai. Uma guerra travada não pelos interesses, terras, recursos ou tesouros da nação, mas pela justiça e pela fé, para proteger a existência de todas as raças e do próprio mundo. Podia proteger essas coisas sem se opor ao Império Demônio de Vidal, disse Bombardier. Vandaliel havia expressado que queria que o reino de Orbaum reconhecesse os direitos das raças Vida-Elitis. Mas ele o forçou a fazê-lo. Devido à força militar esmagadora por trás dele, pode-se pensar que seu pedido tinha sido uma ameaça, mas não havia nenhuma ameaça real feita. Se o reino de Orbaum quisesse aceitar isto, teria a opção de negociar e comprar tempo persistentemente enquanto procurava outras formas de chegar a um compromisso, por exemplo, em troca de ter todos os membros das raças Vida-Elitis emigrando para o Império Demoníaco de Vidal. O Império Demoníaco de Vidal também apreenderia todos os terroristas Magem atualmente ativos e perigosos e os levaria também. Bombardier não era especialista em política, mas mesmo ele estava ciente disso, então as pessoas de outros ducados provavelmente perceberam isso há muito tempo. Era difícil imaginar que os nobres do ducado de Farzon tivessem descoberto. E o Ilitre completamente à direita, Gerald disse. Hipoteticamente, mesmo que se desejasse opor-se ao Império Demônio de Vidal, não haveria problema em limitar as relações às diplomáticas e econômicas, evitando conflitos sangrentos. Mas tenho certeza que o Duque Farzon e seus homens podem fazer isso porque suas cabeças estão cheias de crença, uma grande causa e justiça. Eles não são diferentes das facções extremistas de Belvood ou Aldaroit, ou daquelas perigosas Magem. Houve um breve lampejo de simpatia nos olhos de Gerald Litis enquanto falava, e simpatia pelo povo do Ducado de Farzon. Ele era bem versado na história de sua própria terra natal, ele sabia o quão difícil era ser isolado dos outros ducados. Desde a fundação do reino de Orbaum, o ducado de Birgit tinha se encontrado facilmente isolado.
Ao contrário do povo do Ducado de Sauron, que tinha vindo para adorar vida durante suas repetidas guerras com o Império Amid, o povo do Ducado de Birgit eram verdadeiros adoradores apaixonados de vida no coração. Assim, suas relações com os ducados onde a Igreja de Alda detinha o poder tinham sido tensas. Nos últimos anos, as relações com o Ducado de Farzon, o vizinho a leste, pioraram drasticamente devido ao seu drástico realinhamento com a facção pacífica de Eldaroitis, a ponto de pequenas escaramuças terem ocorrido entre eles. O primeiro-ministro Tercatanis, que tinha fortes ligações com a Igreja de Alda, ridicularizou o Ducado de Birgit como uma zona rural governada por animais. Claro, também teve relações pobres com o Ducado de Jaan, que tinha sido o lar de muitos adoradores de Alda por gerações, bem como o Ducado de Arkner, onde os adoradores de Alda se tornaram a maioria há 2 séculos. Ele sentiu alguma simpatia pelo povo do Ducado de Farzon, que logo sofreria as mesmas dificuldades. Bem, não há nada que possamos fazer além de aceitar que eles acabaram de nascer no lugar errado, e ver como tudo acaba, Gerald disse, a breve simpatia desaparecendo de seus olhos mais uma vez. As condições que afirmamos em troca da nossa lealdade são mais importantes, afinal, disse Bombard. Você realmente entende, Gerald disse com um aceno de cabeça. Os vampiros adoradores de Deus desapareceram da nossa terra e as tribos Magin aqui são amigáveis, mas ainda devemos ter Sua Majestade o Imperador Idarcia Sama prometendo visitar-nos, mesmo que seja apenas uma promessa verbal. Se eles usarem, o nosso povo de sangue quente e eu podemos ser tentados a tentar atravessar a cordilheira. Eu sei sobre as pessoas, mas por favor, controle-se, Sr. Bombard instou. E o que faremos com Azagi e os seus companheiros? Ah, eles. Eles estão excepcionalmente qualificados, por isso vale a pena contratá-los como aventureiros, mas, e dadas as informações que obtivemos durante o conselho, esses 3 também são provavelmente indivíduos reencarnados de outro mundo, então tenho certeza de que há algum tipo de conexão entre eles, Gerald disse. Gerald era um duque ou não havia muitos casos em que ele tivesse trocado palavras diretamente com Azagi e seus companheiros. No entanto, ele sabia de sua reputação entre seus subordinados, bem como o progresso e os resultados de suas pesquisas. Todos os 3 tinham sido promovidos à classe B, e sua capacidade real rivalizava com as dos aventureiros de classe A. Além disso, os 3 possuíam habilidades únicas. Tatsuya Tendou Elotsu Clairvoyance era particularmente poderoso, pois era capaz de ver a estrutura interna de qualquer nação inimiga. A capacidade de Azagióteles de suprimir quase completamente os magos também era um recurso valioso em combate. Parecia que Azagi tinha algumas falhas quando se tratava de sua personalidade, mas Gerald viu isso como um problema porque Azagi não se envolveu tão profundamente com o povo do Ducado Birgit que essas falhas seriam inaceitáveis. Azagi considerava apenas os outros indivíduos reencarnados como verdadeiros companheiros, e ele manteve distância de todos os outros. Assim, ele só foi pensado como um jovem de sangue quente. E sua pesquisa sobre o selamento de fragmentos do Rei Demônio já estava mostrando seu valor no presente. Embora Vandaliel tivesse prometido absorver completamente quaisquer fragmentos do Rei Demônio de uma maneira completamente segura. Não importa quão infrequentes ocorressem as fúrias dos fragmentos do Rei Demônio, Gerald desejava evitar ter que invocar o governante de uma nação extremamente poderosa com quem ele ainda não havia estabelecido laços amigáveis claros toda vez que acontecesse, e embora qualquer hesitação resultasse em danos pesados e baixas, então ele teve o luxo de escolha neste caso. Mas e se fosse realmente possível selar com segurança fragmentos do Rei Demônio? Eles não teriam que ser selados por 100 ou 1000 anos. Eles só precisariam ser selados enquanto Gerald levasse para contar a Vandaliel. Eres um fragmento do Rei Demônio que eu encontrei em Rome e ofereço a Vandaliel. O resultado final de entregar o fragmento do Rei Demônio a Vandaliel mudaria, mas diplomaticamente falando, transformaria uma dívida da parte de Gerald Litis em uma dívida que Vandaliel devia a ele. E graças à cooperação de Azagi e seus companheiros, a tecnologia para selar com segurança fragmentos do Rei Demônio havia sido concluída. Até agora, não havia como selar um fragmento furioso do Rei Demônio além de imobilizá-lo, como destruindo o corpo de seu hospedeiro, e depois selando-o enquanto tentava infestar outro. Essa tarefa era perigosa, se aqueles que a executassem falhassem em sua tentativa de selá-la, um de seus companheiros estaria infestado e eles teriam que lutar contra o fragmento novamente.
Mas com o item mágico de selamento desenvolvido com a ajuda de Azaghal e seus companheiros, foi possível selar um fragmento do Rei Demônio apenas derrotando seu hospedeiro atual. Não houve risco de o fragmento infestar um novo hospedeiro. O uso deste item mágico exigia uma pedra mágica tirada de um monstro de alto escalão, mas considerando sua eficácia, esse era um custo que valia a pena pagar. Dado que o fragmento seria entregue a Vandaliel depois, este provavelmente não era o uso que Azaghal tinha pretendido para o item mágico. Mas os resultados de sua pesquisa só produziram uma maneira segura de selar fragmentos do Rei Demônio. Não havia produzido uma maneira de armazená-los com segurança. E dado que o Rei Demônio Guduranis tinha provado ser capaz de ressurreição parcial, era provável que o melhor para armazenar fragmentos do Rei Demônio em algum lugar onde eles nunca iria chegar Guduranis e por ter Vandaliel absorvê-los. Em qualquer caso, dados os eventos e circunstâncias passadas, Gerald não tinha intenção de fazer nada para se livrar de Azaghal e seus companheiros. Para começar, os aventureiros que pertencem à Guilda Adventureiro pertencem a eles, por isso não tenho autoridade para me livrar deles. A carta deles ao Imperador também passou pela Guilda Adventureiro, por isso não tenho voz no assunto. Só preciso de continuar a agir como um bom vizinho. Até que algo ocorra, eu só preciso escolher quais forças de enviar em uma guerra contra o Ducado Farzon, e manter relações diplomáticas com o Império Demônio de Vidal, Gerald disse. Dirigindo seus pensamentos à sua estratégia diplomática com o Império Demônio de Vidal, algo que os outros duques estavam lutando para criar também, ele retornou à sua residência secundária em Orbaume. Duque Pilchov e Duque Artaba estavam conspirando para fazer uso das embaixadas que seriam construídas, enviando espiões para construir uma rede de inteligência no Império Demônio de Vidal, mas isso certamente resultaria em fracasso. Afinal, todas as ruas de Talosheim tinham dezenas de familiares do Rei Demônio ao seu redor. Esses familiares do Rei Demônio interagiam com o povo do Império Demônio de Vidal diariamente. E partilharam os seus sentidos e memórias com Vandaliel, que nunca se esqueceu de nada que viu, pois possuía Perfect Record Chic no skill. Qualquer rosto desconhecido seria aquele que se destacasse para Vandaliel. Cada rua, de grandes ruas principais a becos desertos, estava sob vigilância 24 horas por dia, 365 dias por ano, pelas entidades divididas do governante supremo da nação que se lembravam do nome e do rosto de cada cidadão e podiam compartilhar e transmitir essas informações instantaneamente. Não havia nenhuma maneira que eles pudessem conduzir operações de inteligência através de seus métodos comuns em uma nação como essa.